Como saber se tem algum transtorno da personalidade? Você já se perguntou isso? Eu me chamo Gabriel, sou psicólogo e fica comigo nesse vídeo que é sobre isso que a gente vai conversar. Primeiro, eu quero te dizer que você não deve usar esse vídeo como um diagnóstico. O meu intuito aqui é apenas trazer informação, que eu sei que é isso que você veio procurar. Mas o que são os transtornos da personalidade? Antes de falar sobre eles, a gente precisa entender o que é a personalidade. De uma forma bem superficial, a personalidade seria o conjunto de todas as características que determinam como a gente pensa, age, como a gente lida com as pessoas. Ela também determina como a gente lida com os problemas e situações que aparecem na nossa vida. Então, a partir do momento em que o nosso jeito de agir e de lidar com as situações começam a causar sofrimento a nós e às outras pessoas, isso não necessariamente quer dizer que seja por causa de algum transtorno da personalidade, mas pode ser. Por isso, existem alguns critérios para definir isso. De acordo com a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o CID-11, e o DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que são manuais utilizados por médicos, psiquiatras e psicólogos para organizar os transtornos mentais, os transtornos da personalidade se manifestam da seguinte maneira. 1. Geralmente, eles começam a dar sinais no fim da infância ou no começo da adolescência. E aí, quando chega na vida adulta, eles já estão se manifestando de maneira bem clara. As pessoas muito provavelmente vão conviver com esses transtornos durante a vida toda. E eles não se manifestam uma vez aqui e outra ali, mas são algo contínuo. Então, eles não vão se manifestar em episódios específicos ao longo da vida, como acontece com uma fase depressiva ou um surto psicótico. 2. São pessoas que são muito desarmônicas nos vários aspectos da vida e da experiência, como por exemplo, nos relacionamentos, na expressão das emoções e na afetividade. E esse padrão não se repete em apenas uma relação pessoal da pessoa ou em uma situação específica, mas é algo que se estende por todas as áreas da vida. 3. Por causa disso, o indivíduo que tem algum transtorno da personalidade acaba gerando várias dificuldades para ele e para as pessoas que vivem ao seu redor, porque esse modo de pensar e de ser dele acaba sendo muito diferente do que se espera de uma pessoa naquele lugar e naquela cultura que o paciente nasceu ou onde ele vive. 4. Essas anormalidades, digamos assim, geralmente não têm a ver com alguma lesão no cérebro ou a um transtorno psiquiátrico, por exemplo. Por mais que existam sim alterações de personalidade que são causadas por alguma lesão cerebral. 5. Os transtornos da personalidade vão levar a pessoa a se sentir mais solitária, fracassada, a ter dificuldade de se relacionar, amargurada e com dor psíquica. 6. São pessoas que terão, no geral, um pior desempenho nos estudos e no trabalho e também um pior desempenho social, ou seja, problemas nos relacionamentos com família, amigos, com colegas de trabalho e estudo. Mas isso não é uma regra em todos os casos. 7. Também existe uma questão relacionada ao envelhecimento, em que alguns dos transtornos da personalidade tendem a se tornar menos intensos conforme a idade vai avançando. Um problema que pode existir na hora de dar um diagnóstico tem a ver com questões morais. Por exemplo, alguém pode receber um diagnóstico só porque mentiu, trapaceou, não sentiu remorso, foi arrogante ou narcisista. Ou seja, existe um julgamento moral do que é certo ou errado, e o diagnóstico pode servir como uma espécie de comprovação de que aquela pessoa é boa ou má. E por mais que nenhuma atitude humana seja totalmente neutra com relação a posições políticas, éticas e morais, isso vai contra o objetivo da psicopatologia, por exemplo, que é a área da psiquiatria que estuda as anormalidades mentais, que busca ter uma abordagem clínica e científica, e precisa ser o mais neutra possível em relação aos valores morais. E como eu falei no início, o objetivo desse vídeo não é que você se dê um autodiagnóstico, mas informar você a visão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é uma das formas de enxergar o sofrimento humano. Só que é uma visão muito mais no sentido de organizar os sintomas em categorias específicas, como uma grande biblioteca dos transtornos. E os psicólogos têm maneiras diferentes de trabalhar. Nem todos irão olhar para os transtornos com a mesma ênfase. Nem todos vão tentar simplesmente encaixar o paciente ali naquela categoria de transtorno e pronto. Essa classificação é sim importante, mas como seres humanos, mesmo que a Maria
e o José se identifiquem com o mesmo transtorno, por exemplo, cada um tem uma história de vida que torna o diagnóstico apenas um detalhe nesse imenso universo que é cada uma dessas pessoas. E o que eu quero dizer é que, como profissionais, a gente precisa tomar cuidado para que esses diagnósticos não limitem o nosso trabalho. Por isso, muitos de nós, psicólogos, buscamos abordar o mal-estar, o sofrimento e o sintoma por uma ótica, uma abordagem que olha para esses elementos entendendo que eles não cabem em um simples diagnóstico ou em uma simples enumeração de sintomas. Ou seja, é uma forma de trabalhar que evita simplesmente padronizar o sofrimento psicológico, que vai muito além disso. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, e você quer receber mais conteúdos como esse, se inscreva no canal. E caso você queira iniciar um processo de psicoterapia, eu me coloco à disposição. Aqui embaixo tem o meu Instagram, meu WhatsApp, meu site, é só entrar em contato. E até um próximo vídeo.